Cérebro no Namura, o podcast do empreendedor. Namura, que está aqui comigo, grande Namura, e o nosso querido Albert. E falando do Albert, explicando aqui para você que está aqui nos vendo, nos escutando, o Albert é um aplicativo que está disponível para Android e para iOS, então em todas as App Stores, onde você vai além do cashback, porque se você tiver de fato o Albert, você pode fazer compras, ganhar de volta, e se você indicar os seus amigos, Member Get Member, indicando os seus amigos, a partir da compra dos seus amigos você ainda ganha comissão. E não é pouca não, 10% de comissão. Né? Então dá para acumular aí comissões, né? Com vários amigos, convide aí a família toda, os amigos todos. E não é uma vez só, constantemente você vai ganhar enquanto essas pessoas comprarem. Então, use o código convite aqui que a gente está disponibilizando para você, código convite podcast, para você começar a ganhar já. Muito bem. Olha só. Só lembrando que, inclusive, o link está aqui na descrição, tá? Então, facilitamos aqui para você o link na descrição, QR Code na tela. Mas, muito bem, o título do nosso podcast hoje, eu quero que você explique ele, que é filosófico aqui, né? Inovar para viver e viver para inovar. Vamos falar de inovação, mas eu queria, em primeira instância, que você falasse um pouco desse título. Eu acho muito legal esse título, porque se você pensar na primeira parte dessa frase que você colocou, inovar para viver, por que você está vivo? Você tem uma missão aqui. Então, você transcender inovando faz parte da sua missão. O que você precisa fazer na sua vida? Progredir. Você não vai progredir se você não inovar nas coisas que você faz. Quando você começa a estudar, você está inovando. O que você está fazendo? Você está adquirindo conhecimentos e esses conhecimentos são a base do quê? Da inovação. Então, inovar para viver é fundamental, é oxigênio. E viver para inovar é fazer da sua vida alguma coisa produtiva, alguma coisa diferente. Toda pessoa que inova sente uma alegria interna fora do comum. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo, em algum momento teve uma ideia, uma sacada, o tal do momento eureka. O cara fala, nossa, que ideia que eu tive. A pessoa se entusiasma, ela fica motivada. O que quer dizer motivação? Moto para ação, motivação. É algo que vem de dentro, não vem dos outros para você. E todas as vezes que você tem esse insight e inova em alguma coisa, isso contagia você e as pessoas que estão ao redor de você. Então, se a gente pensa nas duas formas de ler essa frase, viver para inovar, você está aqui vivendo, então viva inovando. Inove o jeito de você fazer as coisas que você faz no dia a dia, inove na tua alimentação, inove nos teus exercícios. Isso cria um hábito, o teu cérebro fica buscando por essa inovação o tempo todo. Então, inove para viver e viva o tempo todo buscando inovação. Isso traz energia vital para todos nós. Eu me sinto muito alegre quando eu tenho um problema e eu uso as ferramentas que a gente discutiu no episódio passado para inovar. Então, inovação faz um bem para todo mundo, você não precisa ter medo. Toda pessoa é inovadora. Ela só deixa de inovar quando o medo se apodera dela. E que medos são esses? Julgamento dos outros, medo de falar besteira, medo de errar. E no episódio passado eu falei uma frase que não é minha, é do Einstein. Só quem não tentou algo novo não errou. Você não quer errar? Não tem problema, não tenta nada novo. Não faz nada. Não faz nada, você não vai errar, mas também você não vai viver. Então, quando você tira esse medo, as crianças inovam o tempo todo. Por quê? Porque elas não têm esse medo do julgamento dos outros. Conforme você vai vivendo, você vai entronizando esses medos dentro de você e você fala, não, isso aqui não é bom falar, não, isso aqui o que vão pensar de mim? Nossa, eu vou mostrar que eu não sei tanto. Não tem problema não saber. Não tem problema não saber, a gente não sabe quase nada, mesmo quem sabe muito. Né? Então, tenha esse espírito de se abrir para o mundo, de conversar, de falar, de tentar inovar, que isso é vital, faz bem para a nossa saúde física e mental. Então, inove para viver e viva para inovar. Vou quebrar o protocolo aqui dos nossos blocos, porque eu quero puxar um gancho aqui para uma parte que é sobre cultura de experimentação. Porque isso tudo que você está me falando tem a ver com isso.
né, de você conseguir implantar dentro de uma empresa essa cultura de testar as coisas, de não ter medo de errar, porque faz parte do processo de inovação, né? Tentativa e erro, aprender com erro, né? E aí, e continuadamente, de forma incremental, como a gente explicou até no episódio 2, e melhorando alguma coisa, e inovando, né? Faz sentido para você? Como é que a gente cria essa cultura de experimentação nas organizações? É muito simples. Essa cultura depende de como você se relaciona com teus colaboradores. Se você for uma pessoa fechada que não oferece oportunidade para as pessoas falarem, você nunca vai criar isso. Se você é uma pessoa que critica a primeira fala que alguém propõe, você vai criando uma cultura de medo. Eu não posso falar, eu não devo falar, eu não estou aqui para falar, eu estou aqui só para fazer. Morreu. Então, existe um instrumento que em um certo momento a gente pode tratar, chamado janela de Johari. A janela de Johari é um instrumento de comunicação que mostra quanto você oferece de informação e quanto você recebe de informação dos seus colaboradores. É uma janela, né? Por isso que se chama janela de Johari, são dois caras, o Johari vem do nome desses dois. Então, se você quiser inovar, você tem que oferecer informação para os seus colaboradores de tal sorte que eles sintam que você está sendo aberto, que você não esconde as coisas. Isso vai criando confiança. Puxa, ele está fazendo isso, eu também posso fazer. E eles vão abrindo também a janela de comunicação deles e querendo falar. Então a gente chama essa janela de arena, quando você dá muita informação, você se expõe dando essas informações, mas as pessoas começam a ter coragem também de colocar informações, elas também se expõem. Se você é muito fechado, as pessoas se fecham. Você já viu quando alguém entra numa empresa? O que acontece na primeira semana, segunda, no primeiro mês? Essa pessoa entra quieta e ela começa a observar o ambiente. Quais são os códigos não escritos que existem? Como as pessoas se vestem, como as pessoas falam, se as pessoas participam, se as pessoas riem, se as pessoas são leves ou não, se é um ambiente sisudo. Esta leitura que a pessoa faz é da cultura do ambiente que foi estabelecida antes de ela entrar, e ela assimila essa cultura. Se a cultura que foi estabelecida é uma cultura aberta, amistosa, sincera, as pessoas vão ser também abertas, amistosas e sinceras. E aí a colaboração entre todos ocorre. Então, se você quer implantar uma cultura de inovação, inovação só ocorre num ambiente aberto, num ambiente livre, num ambiente onde as pessoas podem falar o que quiserem sem que elas sejam reprimidas na sua fala. A inovação é fundamental para que ela ocorra, haver liberdade. Eu não consigo imaginar um ambiente de inovação onde qualquer ideia inovadora seja castrada no seu nascimento. Aí não é possível ter inovação. Então, resumindo, você quer inovar? Converse com as pessoas, se abra, fala, pergunta, acerta, erra, se despe desses medos que a gente tem no ambiente empresarial. Leve para a empresa a sua leveza, não os seus medos. Muito bom. E assim, a cultura, ela é, em primeira instância, muito definida pelo comportamento do próprio líder, né? Sim. E aí as pessoas vão se espelhando ali pelo comportamento do líder. Mas quando o negócio vai crescendo e você precisa de mais funcionários e colaboradores e tal, o quanto, na sua opinião, você acertar na contratação vai fazer a diferença para essa cultura continuar e para a inovação continuar? Porque essas pessoas precisam ter também certas características para que aquilo tenha um fit, né? Tem gente que não adianta, por mais que a cultura seja aberta, ela não tem aquele perfil. Então, eu queria que você pensasse um pouquinho e refletisse um pouquinho com a gente aqui. Para você, acertar na contratação e acertar o perfil faz a diferença? Faz a diferença, mas você nunca vai saber se você está acertando realmente. Às vezes, eu costumo dizer que você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Por quê? Eu nunca vi alguém no currículo ser feio. Como as pessoas são bonitas no currículo. Eu nunca sei se foi a pessoa que escreveu ou foi algum parente próximo, pai ou mãe. Porque o currículo é sempre muito bonito.
Então, o que eu particularmente uso? É lógico que tem um departamento de RH que o pessoal sabe como fazer isso com as técnicas de recrutamento. Eu, particularmente, uso 3 letrinhas. Eu quero tentar saber se a pessoa tem um caráter, se ela tem competência, se ela tem comprometimento. Vamos lá. O que é o caráter? É o modus operandi da cabeça do cara, são os valores. Eu pergunto para ele, no que você acredita? No que você não acredita? Se eu tivesse alguma dúvida, eu posso perguntar para quem já trabalhou com ele. Ex-colaboradores, ex-funcionários, ex-patrões, enfim, para tentar descobrir qual é o caráter da pessoa. Ela é fechada? Ela é uma pessoa mais aberta? Ela é autoritária? Ela é mais liberal? Enfim, o caráter da pessoa define se ela vai encontrar na cultura da empresa um ambiente em que ela possa florescer. Se o caráter dela for autoritário, a empresa for muito liberal, não vai dar certo. Se o caráter dela for extremamente liberal e a empresa for mais sisuda, não vai dar certo. Então, por exemplo, onde você vê isso? Nós temos algumas empresas que têm um procedimento já muito estabelecido e outras que são nascentes, que são as startups. Eu não junto esses dois grupos porque dá choque. O pessoal das startups começa a achar o pessoal mais da burocracia, do dia a dia, muito lento. E o pessoal da burocracia começa a achar o pessoal da startup muito louco. É muito lento ou muito louco? Entendeu? Uhum. Então, é melhor se afastar um pouquinho esses dois grupos, criar ambientes diferentes. O próprio Google faz isso. Ele tem lá o arroz com feijão dele das operações que já existem há muito tempo e que faturam o que o Google precisa. Mas ele tem o tal do laboratório X, LabX, onde são as criações. E ali, companheiro, o ambiente é totalmente diferente. O ambiente de criatividade que tem nesse LabX, se colocar nas operações do dia a dia, companheiro, Trava. vai dar um caos. E o ambiente do dia a dia, se colocar no LabX, não deixa criar. Então, o caráter da pessoa, eu vou medir pelos valores, pelos princípios, pelo que ela acredita e como isso se encaixa na cultura da empresa. Digamos que a gente percebe, pô, molecada descolada, veio aí de Stanford, veio dos Estados Unidos, veio de algum lugar e está voando alto. Vamos botar esse pessoal nessas coisas novas que nós queremos. A segunda coisa, a competência. O que é a competência? É você dar um job para a pessoa e ela te entregar. Eu meço competência com as coisas mais simples. Eu dou alguma coisa muito... Se o cara for um programador, eu dou para ele um programa para ele fazer, ele me diz que vai fazer em tanto tempo e me entrega muito bem feito aquilo. Pô, o cara sabe fazer aquilo. Quando a pessoa começa a não fazer e a dar desculpas, provavelmente pode ser por falta de competência. Ela não sabe fazer aquilo. Você não vai tirar de uma pessoa, Kizô, aquilo que ela não tem para dar. Se você me perguntar, Namura, fala aí, eu gosto do jeito que você fala aí sobre orquídeas. Eu vou travar. Sobre o que você quer que eu fale? Orquídeas? Kizô, está perguntando para a pessoa errada. Eu não tenho competência para te entregar o que você está querendo. Então, eu tenho que descobrir o que eu preciso e quem é a pessoa que pode me entregar aquilo. Eu já cometi muito esse erro. De, às vezes, me entusiasmar muito com uma pessoa, porque é uma pessoa efusiva, e colocar a pessoa no local que ela não tem para entregar. Mas como eu me entusiasmei, eu criei uma expectativa muito grande, a pessoa percebeu isso, ela quer aquilo, e depois ela não consegue entregar. Então, competência é o segundo C. Primeiro, caráter. O segundo, competência. A pessoa saber fazer, é a pessoa certa no local certo. E o terceiro C, fundamental, é comprometimento. É querer fazer. A pessoa pode ter caráter, a pessoa pode ter competência, mas por algum motivo, às vezes é salarial, às vezes é o ambiente, seja lá o que for, ela não se sente com vontade de fazer. Você já deve ter visto aquela história de jogador derrubar técnico? O cara sabe jogar bola, ele tem os fundamentos, mas por algum motivo o ambiente vai ficando pesado, jogadores se unem e não querem jogar. E começa a fazer corpo mole. Os resultados não aparecem. No Brasil, o resultado não apareceu, o técnico cai. Ele tem competência? Porra, um puta de um jogador, claro que tem competência. Não quer fazer. Ele não tem o comprometimento. Então, essas três coisas, para mim, definem a forma como eu olho para as pessoas que vão trabalhar muito perto de mim. Ela tem caráter? Tem, legal.
Tem competência? Tem, sabe fazer. Tem comprometimento? Sim, quer fazer, ok. Quando um desses pilares quebra, o que acontece é que a confiança que você depositava na pessoa desaparece. Pô, não tem caráter, o cara vai te trair. Minha confiança desapareceu. Não, tem caráter, mas não tem competência, ele não sabe fazer. Eu não confio mais em entregar aquilo para ele, porque não vai vir. Não vai sair. Ele tem caráter e tem competência, mas por algum motivo ele não está comprometido, não vestiu a camisa, ele não quer fazer. Então eu perdi a confiança nele. Então você contrata pelo currículo, você mede essas 3 características, que são o caráter, a competência e o comprometimento. A ausência de qualquer uma delas mina a confiança. Quando as 3 estão presentes, você tem alta confiança. Quando uma delas não está presente, você perde a confiança e aí você acaba demitindo pelo comportamento que ela tem. Você percebeu que você acabou de criar a fórmula da confiança, né? Você acabou de criar, dá para criar uma matriz aqui, já estou pensando aqui, né? Dá para criar uma matriz, muito bem, muito legal. E esse lance que você falou sobre a competência, né? De a pessoa ser competente e você começa a puxar ela. Não, então vamos fazer... Aí você dá um cargo para ela de gestão. Isso acontece muito, né? É a pessoa muito competente tecnicamente, e aí você dá um cargo de gestão para a pessoa e ela, obviamente, não tem experiência e não é competente na gestão de pessoas. E aí você empurra a pessoa para aquilo lá, né? Isso acontece demais, né, Nomura? Olha, esse é um dos erros maiores que existe. Durante anos isso permeou, por exemplo, as indústrias. O cara, tecnicamente, ele é um avião, vai subindo, chega num ponto que você precisa dar alguma coisa a mais para o cara. O que você dá? Um cargo de gestão. Aí acabou. Você tem que, por isso que as empresas hoje usam o que a gente chama de carreira em Y. O que é isso? O cara vem vindo, de repente ele é muito bom naquilo, então ele continua naquela linha e pode ter resultados em termos de promoções igual aos resultados que as pessoas que vão para as áreas administrativas, de vendas, de marketing têm. Ele não fica subordinado sob o ponto de vista econômico, financeiro. Ele não fica abaixo dessas pessoas, ele fica no mesmo nível dessas pessoas. Aqui tem uma coisa que é muito interessante, se me der um tempinho, eu consigo, acho que, colocar uma imagem na cabeça das pessoas. Existem 3 componentes que você vai ter durante toda a sua vida, seja como colaborador, seja como executivo, seja como CEO. Os 3 componentes são o componente técnico, que você tem que ter, o componente humano e o componente de gestão. Então, quando você está na escala inferior, que você entra numa empresa, por que você é contratado normalmente? Porque você tem um componente técnico muito importante. Você é contratado porque você é programador, você sabe programar. O componente humano é como você se relaciona com as outras pessoas. Provavelmente você vai se relacionar com um grupo pequeno, que são seus colegas ali, programadores de trabalho. E tem o componente de gestão. O que você tem que gerir? A tua agenda. Não tem ninguém embaixo de você. Então você vai gerir a tua agenda. Ok? Então, se eu fosse colocar numa escala de 0 a 100, 70% do que vai ser cobrado de você é técnico. 20% é humano. E 10% é gestão. Vou cobrar que você venha na hora que você marcou que você vem participar das reuniões. 70, 20 e 10. Aí você sobe um pouco, vamos supor que você chega a um cargo de gerência. O que acontece? O componente técnico que é exigido de você não é mais 70% do teu tempo para aquilo, é 50%. O componente humano não muda nunca. É como você trata as pessoas. Se você começa a subir, começa a tratar mal as pessoas, o teu componente humano ficou reduzido. Então, ele deve continuar nos 20%. Mas dos 70 para os 50 que você deixou de técnico e o humano ficou igual, o que aumentou? O gestão, de 10 para 30. A soma vai dar lá 100%. Por quê? Porque se você é gerente agora, você vai organizar a vida de outras pessoas. Você não vai fazer tudo, você vai pedir para alguém fazer algumas coisas. E aí, você subiu, você virou diretor, CEO, um cargo lá em cima. O que é exigido de você tecnicamente? 20%, 10%. Você não... Eu era programador, eu fui analista, eu fui engenheiro. Eu não sei mais fazer as coisas que eu fazia há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, porque o mundo evoluiu e eu não fui para essa área. E aí contratei pessoas para irem. Então, o que você como CEO, diretor, vai ter de técnica? 10%. Qual é a técnica? Fazer perguntas.
Essa é a tua principal técnica. Fazer perguntas, porque daí você vai ter 10, 20% de técnica, continua lá com teus 20%, digamos, de humano, só que de gestão, agora você vai ter 70%. 60%, 70%. E aí, o barato é que, com a tua experiência, você faz as perguntas para as pessoas pensarem o quê, por quê, quando, onde. Depois eu posso entrar nessa coisa toda. Então, repara, desculpe, se você entende isso que eu coloquei, você sabe qual é o papel que você deve desempenhar em cada fase da sua carreira. Início técnico muito grande, gestão muito pequeno. Lá em cima, técnico bem menor, gestão muito maior. É quando você faz as perguntas certas, quando você motiva a sua equipe, quando você dá gás para ela, enfim, quando você lidera a sua equipe pelo seu comportamento. As pessoas percebem que você está no projeto junto com elas, que você as apoia. E aí você voa e a tua equipe voa. Você, né, como líder, tem que ter os 3 Cs, né? Muito claramente para as pessoas, né? Perfeito. Porque se você não tem o comprometimento, por que a pessoa vai se comprometer Claro. também, né? E é engraçado, não é nem engraçado, é muito simples as pessoas perceberem se o que você está falando é verdade ou se o que você está falando é jogo de cena. Elas podem não comentar, mas elas percebem pelo seu jeito de ser, pela sua dedicação, pelo que você oferece. Quando você é um líder de fato, de alto desempenho, as pessoas percebem isso e elas tentam te seguir. Elas querem, elas gostam do que elas estão vendo e elas querem ser igual ou iguais. Elas tentam emular, imitar você. Do mesmo jeito, elas vão tentar te imitar quando você for um camarada austero, for um camarada, enfim, que não é um líder, é um chefe apenas. Em outro momento a gente entra nesse aspecto. Mas não existe líder que seja líder de fala. O líder genuíno é líder de comportamento. Bela frase, hein? Ó, a gente aqui quebrou um pouco a lógica aqui dos blocos, mas eu quero continuar emendando aqui porque está fazendo sentido aqui, pelo menos na minha cabeça, né? Porque se a gente começa a entender que esse componente técnico ele vai alterando ao longo das fases da carreira, supondo, né, que você já tenha criado e inovado na organização, você não pode parar. A gente colocou isso no episódio anterior, inclusive. Assista o episódio anterior, tá incrível. A gente falou um pouco mais lá sobre ciclo de vida de produtos, né, do negócio e tal. E a necessidade de você constantemente criar uma nova curva de valor ou criar novos produtos dentro do portfólio que viram a interrogação, que depois vira a estrela, depois vira a vaca leiteira, para que você consiga continuar no mercado. Né? A sua capacidade de sobrevivência é igual à sua capacidade de inovar. A gente mostrou isso no episódio anterior. Mas voltando aqui ao ponto, né? Então, se o componente técnico vai alterando, supondo que a gente tenha que continuar crescendo o negócio, né, etc., você, dentro aqui da franqueza sem descrição, né, você é a favor da inovação aberta, de trazer, de fato, pessoas de fora para ajudar a companhia a inovar? Essa pergunta é fantástica. Desde que eu me conheço como engenheiro, tinha um negócio que tinha nas empresas chamado Departamento de P&D. Pesquisa e Desenvolvimento. Né? O que é pesquisa? O que o público quer? O que é o desenvolvimento? É fazer o que o público quer. Isso está nos 4 A's do marketing: análise, adaptação, ativação e avaliação. Mas vamos lá. Então, o departamento de pesquisa e desenvolvimento, olha, é um departamento. Era o povo que tinha que pensar no desenvolvimento de novos produtos. Hoje, não dá para a gente ter isso restrito na empresa. Porque as pessoas, o teu concorrente, você faz sapato, teu concorrente não é quem faz sapato, é quem chama a atenção do público para comprar qualquer coisa, que vai levar o dinheiro do cara e ele não vai ter dinheiro. Ele comprou flor, que não é teu concorrente, mas ele não tem dinheiro para comprar o teu sapato, porque a flor virou prioridade para ele. O teu concorrente, o mundo ficou tão diversificado, com tanta oportunidade, que você concorre hoje com todo mundo. Você não concorre com o seu nicho. Eu estou na internet agora. Com quem que eu estou concorrendo? Não sei, quem está fazendo uma live agora. Sim. E de outro assunto, que eu não sei qual que é. Se alguém está lá e não está aqui, é porque aqui não foi interessante para a pessoa,
ou ela passou, ou ela não viu, ou não comuniquei. Então você concorre com todo mundo. Então, inovação é a mesma coisa. Inovação, você precisa o tempo todo estar alerta, atento a tudo que está ocorrendo no mundo para conseguir se destacar no seu mercado. E por que você acha que meia dúzia de pessoas ou 100 pessoas vão conseguir fazer isso na sua empresa se tem milhões de pessoas fazendo coisas, quem sabe, semelhantes no mundo? Então você pode e deve ter o seu ambiente de inovação. O Google tem o LabX, o Facebook colocou agora aí 150 milhões de reais para desenvolver uma inovação chamada metaverso, por isso que ele mudou o nome de Facebook para Meta. Mais de 10 mil pessoas trabalhando. Mais de 10 mil pessoas, tudo bem. 10 mil pessoas é muita gente, muita né? Gente. Só que o mundo tem 7 bilhões. É. Então, 10 mil pessoas é nada perto do que está. Todas essas pessoas hoje em dia estão recebendo informações. E alguém tem uma ideia brilhante e cria algo brilhante. O que essas empresas fazem? Elas fazem as coisas que elas acham que devem fazer e estão abertas para o mundo. E se aparecer alguma coisa legal, ela vai lá e compra. O que o Google fez? Ele tem o Google Maps. O Google Maps é um aplicativo de tecnologia. Coloca lá por triangulação onde meu carro está na rua. Mas o Waze é um aplicativo de colaboração, não tem nada a ver com tecnologia na essência. É lógico que os internet tem tecnologia. O diferencial não é a tecnologia. Não é a colaboração. Eu falo, pô, Rubens, estou passando aqui na Avenida Paulista e tem um buraco aqui que estava com água, eu não vi cair, quebrei uma roda. Não passa nesse buraco. Eu anoto isso. Eu dou uma informação e 1 milhão de pessoas estão falando onde tem buraco em outros locais e eu estou sabendo. Então é muito mais de colaboração do que de tecnologia. Isso nasceu dentro do Google? Não, o que nasceu dentro do Google foi o Google Maps. O que o Google fez? Foi lá e comprou o Waze. Sim. Então, a inovação aberta é fundamental num mundo em que a informação está acessível para todo mundo. Quando eu era moleque, eu precisava saber quais eram os afluentes da margem direita e da margem esquerda do Rio Amazonas, senão eu não passava de ano. Isso não era raciocínio, isso era memória. Sim. Hoje eu não estou nem aí. Se eu esquecer, eu vou lá e entro no Google, porque a informação hoje está disponível, antes não estava. O que eu preciso é saber o que fazer com essa informação. E aí, quanto mais acesso eu tiver a pessoas criativas no mundo, que usam essas informações de um jeito diferente, que sabem fazer alguma coisa com essa informação, melhor, porque ela pode dar um insight para mim, ou então eu vou lá e compro a empresa dela. Percebe? Então, a inovação aberta é fundamental, ou então não dá para ter tudo aqui na sua empresa. Hoje nós estamos colaborando, nós dois nisso aqui. Eu não conseguiria fazer o que você faz. Você passou anos estudando, esse é o rei da estatística para mim na internet. Você tem números e informações. Pô, eu não tenho acesso a isso. Quanto tempo eu vou demorar para chegar no nível que você chegou? É melhor eu estar com você e ter essa inovação, que as informações que você traz me oferecem, e eu falo, pô, não tinha pensado nisso. Antes de vir para cá, eu estava vendo um feed seu, um reel seu, onde você falava como que as pessoas podem, no carrinho ou antes do carrinho, não sei o que lá, umas estatísticas, aumentar as vendas dos seus produtos. Eu falei, pô, nunca pensei nisso. Que bom que eu tenho acesso a esse tipo de informação. Para mim é inovador o que eu vou fazer nos meus produtos em função da informação que eu colhi com você. Está aí um exemplo prático. Não, é isso aí. E você colocou muito bem, né? A gente está competindo pelo share of time ou pelo share of wallet. Hoje em dia é um dos dois, né? Os dois ao mesmo tempo, né? Mas a história da inovação aberta, né, me faz lembrar de que, principalmente grandes companhias, têm dificuldade de inovar dentro de casa. Por quê? Porque dentro daquele ciclo de vida que a gente estava falando no episódio anterior, lembrando aqui para a turma, né? Baseado na matriz BCG, tem ali a interrogação, as estrelas, vaca leiteira e abacaxi. Em algum momento, inevitavelmente, vai virar um abacaxi e você tem que fazer alguma coisa diante disso. Porque a única certeza que a gente tem é que aquilo vai acontecer, né? Para todos. Então, quando você está naquele estágio da vaca leiteira, que você está ali, faturando, está vindo dinheiro, é um momento, em tese, certo para que você possa alocar recursos para começar a inovar. No entanto, a vaca leiteira, ele se torna um problema para a inovação, na minha opinião, porque é o que está pagando as contas. E quando você começa a pedir para a turma criar algo novo, é tirar o foco delas de algo que está dando certo,
para tentar criar algo que seja uma nova interrogação, ou para testar alguma coisa que possivelmente vai se tornar uma interrogação, né? E aí ninguém quer mexer no core business, né? Ninguém quer canibalizar a si mesmo, etc. Então a inovação aberta ela ajuda nisso. E aí você deu um exemplo do Google, que virou o Alphabet, porque eles começaram a comprar empresas e começaram a ficar de olho, em vez de criar dentro de casa, né? Até mais barato, né, para eles, ficar de olho no ecossistema de startups, e aquela que se tornou uma interrogação, a interrogação está ali na estrela, já validou, né? Já passou por algumas fases iniciais que custam muito dinheiro, né? Que são mais dúvidas do que certezas, e aí ele vai lá e compra porque é barato, e o empreendedor, obviamente, fica feliz também, porque sai com uma graninha no bolso, né? É isso mesmo, a minha lógica aqui? Tá perfeita, tá perfeita. É a tal né, de quando você tem a história da inovação aberta, traz de fora, mas ao mesmo tempo que você traz o tal do venture building, que é uma modalidade de você investir mesmo sendo uma empresa, né? Eu acho isso muito legal. E isso que você está falando para mim é reflexo da cultura da empresa. É muito comum na curva de crescimento. Tem uma parte aqui no livro, você me permite? Claro. Tem uma parte aqui no livro, vamos ver se eu acho rapidamente aqui, bem no começo. Não sei se eu vou achar agora. Não. Tá aqui. Na página 36, ciclo de vida empresarial. Olha o que acontece nesse ciclo de vida empresarial. Você, quando vai empresariar, primeiro você tem uma ideia. E aí já tem uma crise inicial. Boto em prática ou não boto em prática? Vou ou não vou? Né? E aí vem o Drucker, né? Peter Drucker. Todo empresário de sucesso, em algum momento, teve que tomar uma atitude de coragem. A primeira atitude de coragem é sai do meu emprego, vou montar uma empresa. Sim. Isso é uma atitude de coragem fantástica, porque você não tem mais o retorno no final do mês garantido. Aí você tem a segunda etapa no ciclo de vida, que é a concepção, que é a crise de caixa que você tem. Pô, eu tenho dinheiro para fazer, não tenho dinheiro. Depois você vai ter uma crise de expansão, crise financeira, crise de delegação. Agora não sou mais eu que faço, eu peço para as pessoas fazerem para mim. Uma crise de informação, começa a dar ruído de comunicação, mais gente, não é só você. Alguém falou isso, alguém falou aquilo. Você começa a ter estas crises. Depois você tem uma crise de transição, que é uma crise de equipe, crise de mudança, crise de liderança. Você pode saber liderar, pode não saber. Você vai viver sempre em crises. Tem uma crise de plenitude, que é essa que eu queria chegar. A empresa está dando certo e ela vai ficando arrogante. Meu Deus do céu. Isso é a miopia empresarial. Só porque eu estou dando certo, quantas empresas não faliram, líderes mundiais que quebraram por causa dessa crise de arrogância ou de miopia? Você quer que eu cite 10 aqui? Opa. Blockbuster. Cadê? Lembra disso? O Blockbuster. Sim, o case da Blockbuster. O case da Blockbuster. Kodak. Não, que você falou cite 10 aqui, Blockbuster. Eu achei que você já ia listar já os 10. Não, dá pra gente listar 10. Blockbuster, dá pra obviamente, listar Blockbuster. Quantas empresas desapareceram no mercado justamente porque não inovaram, porque era uma vaca leiteira que dava dinheiro até dizer chega, e alguém falou, pô, isso aqui nunca vai acabar, deixa desse jeito que tá bom. Então, o que você tem que fazer é, neste momento, ter desenvolvido essa mentalidade de imaginar que nada é para sempre. Nada. Mais dia, menos dia, o Facebook com certeza vai ser superado por alguém. E por isso também que eles estão investindo tanto nesse metaverso. Né? Você quer uma coisa que é mais forte do que pegar as empresas petrolíferas hoje em dia, e elas têm uma visão de se transformar em empresas de energia hoje em dia, porque o que elas são realmente são empresas de energia que se utilizam de um insumo chamado hidrocarboneto, petróleo, para gerar energia. Mas tem outros insumos, tem o sol, tem o vento, tem as marés, tem a biomassa. Então, se elas não se transformarem, ou quando acabar o petróleo, ou quando o aquecimento global for tal que nós não possamos mais usar esses combustíveis, se elas não fizerem isso, elas vão morrer. As empresas de carruagens, elas achavam que eram empresas de carruagem, então a própria nomenclatura mata. Elas não eram empresas de carruagens, elas eram empresas de transporte. Quando veio o trem e elas não perceberam,
A primeira reação é: isso aí não vai funcionar. Quando você vê essa reação de alguém, eu fico assustado quando alguém fala: isso aí não vai funcionar. É evidente? A pessoa está vendo o futuro? É cartomante? Como a pessoa sabe isso? Não sabe. Só que essa fala, vindo, por exemplo, de um CEO, afeta toda a cultura da empresa. O cara falou que não vai funcionar, nem vou pensar nisso. Então, o CEO é responsável por não podar esse tipo de visão. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. A não ser que ele saiba jogar cartas, seja cartomante, seja, sei lá, cristal. Bola de cristal. Então, é fundamental você estar aberto para as inovações do mundo, porque estão vindo numa velocidade fora do comum. E se você sente esta coisa mais engessada na sua empresa, que tenta viver no futuro do sucesso do passado, cria um grupo isolado que não seja contaminado por essa visão, porque dali pode sair o futuro da sua empresa. E quando esse futuro se tornar realidade, o teu produto original pode estar desaparecendo, porque você já tem uma outra canoa para botar os teus 2 pés. É isso aí. É que a gente falou da nova curva de valor, né? Se você não está criando o tempo todo, por isso que o título, né? Inovar para viver e viver para inovar. Perfeito. É o tempo todo. Você não pode se acomodar, né? E é aquela história, mas não se mexe em time que está vencendo. Imagina. Imagina. Você vai vencer o campeonato sempre, né? Não, eu mexo em time que está vencendo para vencer mais fácil. Porque as pessoas também vão ficando mais desgastadas. E para continuar vencendo. Sabe por quê? Sim. O time que está vencendo, ele chama atenção. Isso. Chama a atenção dos concorrentes. Fala, o que esse cara está fazendo? E aí começa a te copiar. É inevitável. É inevitável isso. Briga por preço. E aí vem a briga por preço. A Compaq, que foi comprada pela HP, você sabe por que ela chamava Compaq? Era compatibilidade e qualidade. Por isso o nome Compaq. Ok? Qual era o conceito que fez a Compaq, que era uma empresa que nasceu com muitas outras em garagem, fundo de quintal, sobreviver? Você tinha um computador de um certo padrão, você cobrava um certo preço. Daqui a pouco todo mundo começava a copiar aquilo. Ela baixava o preço? Não. Ela criava uma funcionalidade a mais para as pessoas quererem aquilo que só ela tinha. Inovação. Então não tinha multimídia, ela colocava multimídia. Não tinha som estéreo, ela colocava som estéreo. Ela sempre colocava alguma coisa a mais, porque o que ela vendia era preço. Eu quero faturar isso custando isso. Faturar X custando Y, eu quero essa margem. Para isso, eu tenho que fazer com que as pessoas queiram comprar. Elas vão querer comprar algo inovador que eu ofereço e os outros não oferecem. Nunca brigou por preço. Então, se você não inovar, só porque você está ganhando muito dinheiro com alguma coisa que você está fazendo, você pode ter certeza, se você está ganhando muito dinheiro, você vai chamar a atenção dos outros. Os outros vão te copiar. O que foi a Ásia durante muito tempo, depois da Segunda Guerra Mundial? Era um ambiente de cópia. Vinham aqui para os Estados Unidos, vinham o que tinha, ia lá e fazia com mão de obra mais barata. 30 anos o mercado asiático viveu da cópia. Hoje estão vivendo da inovação. Entendeu? Aprenderam e estão inovando com as melhores faculdades do mundo. Então, a cópia é inexorável. Vão te copiar. Portanto, você está tendo sempre que inovar. Namura, mas inovar é difícil. Não, não é difícil. É facílimo inovar. As crianças inovam o tempo todo. Depende do ambiente que você cria, de conversa, de liberdade, de abertura. A gente volta para o início do episódio. A gente volta para o início. É sobre cultura, inovação, cultura de experimentação. Isso tem que estar internalizado. Ele não pode ser um projeto, né? Não, vamos criar uma coisa nova e se tornar aquilo, né? Tornar aquilo um projeto. Quer ver uma frase que eu gosto muito, Kizo? Marketing, que é o local onde as pessoas pensam em inovação, né? Os 4 A's do marketing: análise, adaptação, ativação e avaliação. Marketing é muito importante para ser deixado para o departamento de marketing. Entende isso? Sim. Marketing nesse sentido de analisar as oportunidades e criar, inovar, criar uma solução para esses desafios, é na empresa inteira. O boy pode estar inovando, a pessoa do chão de fábrica, aquela inovação que a gente fala de melhoria, ele consegue fazer. Eu não consigo fazer aquela melhoria porque eu não consigo nem ver. Observação, né? É na observação do dia a dia. Eu abro a porta, ela faz um barulho, eu posso fazer um pininho aqui que tira esse barulho. Eu não consigo fazer isso. Eu posso ter a inovação disruptiva. Essa da melhoria contínua é quem está no chão de fábrica. Agora, se quem está no chão de fábrica não puder falar, essa inovação não vai aparecer. Então, marketing, que é a função de você
resolver problemas da sociedade, nesse sentido, criar uma solução e oferecer para a sociedade ela valorizar isso e adquirir essa solução, precisa da inovação. E a inovação tem que ser uma coisa que grace a empresa inteira. Portanto, inovação é cultura. Não tem que estar em departamento nenhum. Bom, depois eu comento o que eu ia falar agora, mas fica um pouquinho mais para frente. Você fez um gancho aqui. Eu ia te perguntar, né? Se inovação é cultura, e a gente falou aqui de que cultura inicialmente vem do líder, mas, e além disso, né, tem a questão das contratações, de você ter o perfil das pessoas que encaixam naquela cultura e vice-versa, mas no dia a dia, né, na sua opinião, quais são os rituais que a empresa pode criar para que isso, de fato, perpetue? Porque se você só fala, não, é cultura, mas não tem que ter alguma coisa que sempre aconteça, né? Quais são os rituais que, na sua opinião, são importantes para essa cultura? Eu gosto muito disso que você falou. Rituais, eles têm que ocorrer para que a cultura se estabeleça. Se cada hora você faz a coisa de um jeito diferente, todo mundo fica perdido. Então, por exemplo, na nossa empresa tem o seguinte ritual. Toda segunda-feira, nós temos reuniões com muitas das nossas equipes. Normalmente de manhã, agora não porque eu estou dando um curso, mas normalmente na parte da manhã as reuniões são operacionais. O que está acontecendo no dia a dia? Vários heads estão lá e que as pessoas trazem aquelas questões e várias pessoas pensam naquelas questões. Não fica restrito à administração de um lado, finanças do outro, sei lá, jurídico do outro, marketing do outro, vendas. Não. O cara de vendas fala do problema dele, acontece duas coisas muito interessantes. Ele tem outras cabeças que estão vendo de fora e fala qualquer coisa. Pode ser a maior maluquice do mundo, mas ele fala, eu não tinha pensado nisso. Claro que ele não tinha pensado nisso, porque ele está tão afeto àquilo que ele faz no dia a dia que ele não vê como os outros estão vendo. E o outro que não tem responsabilidade nenhuma por aquilo fala o que quer falar. Sim. Então, isso é rico por dois motivos. Surgem ideias inovadoras e, ao mesmo tempo, uma área começa a descobrir as dificuldades da outra. Porque é comum numa empresa, quando alguma coisa não dá certo, eu passei para o jurídico, ele não me respondeu. Mas o jurídico tinha uma outra coisa que ele mesmo tinha passado uma semana atrás e que estava tomando tempo. A pessoa não quer nem saber, porque não sabe dos problemas da outra área. Então isso cria duas coisas muito interessantes. Ideias inovadoras que vêm de cabeças que não estão naquele departamento e compreensão do trabalho do outro, que melhora a alma, as relações humanas. Então um dos ritos reuniões de operações que nós fazemos todas as segundas-feiras, das 9 ao meio-dia, tratando dos problemas do dia a dia, do urgente, do emergente, do que está acontecendo. Isso nós estamos tratando do hoje. E à tarde, reuniões estratégicas, onde nós vamos tratar do amanhã. O que a gente procura fazer, e aí numa reunião estratégica dessa, você pode ter um curso que você está fazendo hoje, que só vai dar resultado daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Você está abrindo a cabeça das pessoas. Então, você tem que ter dois componentes claros na tua cabeça. A solução dos problemas urgentes e emergentes e a solução dos problemas importantes. Isso é importante, eu vou pensar no futuro da empresa e agora ela vai falir. Eu nem cheguei no meu futuro, ela faliu hoje. Ou eu penso só no de hoje, porque o futuro está longe pra caramba, quando chegar lá eu penso, não, você tem que antecipar. Então você tem que ter, um dos rituais que nós temos é pensar no hoje e pensar no amanhã, todo santo dia, pelo menos toda semana, a gente faz isso com essas reuniões. Porque esse amanhã é a história do ciclo, que é inevitável. Que vai vir. Se você não fizer isso, vai chegar. Então, por exemplo, na área de marketing agora, nós estamos fazendo... não tem só a equipe de marketing, eu convidei todo mundo para entender como que a gente usa técnicas que estão disponíveis no mercado para fazer com que novos produtos sejam distribuídos, sejam compreendidos. Então tem lá uns cursos que nós estamos fazendo. A gente, um tempo atrás, criou a Academia VIT, que eram os nossos especialistas ou especialistas de fora oferecendo informações para as pessoas que estão aqui dentro, para elas evoluírem como uma academia de conhecimento. Então, um dos rituais que a gente tem, que é muito forte, é esse, de tratar de problemas operacionais e tratar de problemas estratégicos toda semana. E isso vai estabelecendo uma cultura. Como você trata isso de uma forma muito aberta, isso vai indo ao encontro do que a gente falou. A gente quer inovar. Então, você tem que ter um ambiente aberto.
Então, esse é um ritual que a gente não abre mão. Existem outros. Sim. Não, e dentro da própria reunião, como você comentou, você está aumentando o repertório porque você está colidindo ideias de pessoas distintas que têm vivências distintas, departamentos distintos. E por isso que sai uma solução que ela fala, nossa, não tinha pensado nisso. Perfeito. Né? Porque ele estava ali dentro dali com aquele mundinho fechado, né? Muito legal. E ferramentas? Porque a gente falou de rituais, mas na sua opinião tem ferramentas assim que possam ajudar no dia a dia? Tem, aí vai depender de cada área. Se você for pensar, por exemplo, em marketing digital, você vai ter 200 ferramentas. Você quer, por exemplo, descobrir o e-mail das pessoas? Tem ferramentas para fazer isso. Você vai sem ser ilegal. Pensando mais na cultura, assim, porque assim, sei lá, você tem um ritual, tem alguma ferramenta que possa ajudar de alguma coisa assim dentro de casa? Eu estou tentando imaginar. Eu acho que as ferramentas que você tem são as ferramentas de administração. Então, vamos lá. Se você precisa descobrir como resolver um determinado problema, você tem, por exemplo, o diagrama de Ishikawa. Eu estou sendo muito técnico agora aqui, mas são essas as ferramentas que me ocorrem. É isso aí, dá um Google aí depois. Tem, no próprio livro, eu cito 50 ferramentas que a gente pode utilizar em função do problema que você está enfrentando naquele momento. Então, por exemplo, as pessoas às vezes confundem muito causa com efeito e procuram resolver o efeito e não a causa. A dor de cabeça, se você tiver, você toma uma aspirina, você está resolvendo o efeito ou a causa? O efeito. Você quer aliviar a sua dor. Mas a causa foi a cachaça que você tomou ontem à noite que bateu no seu fígado. Então você tinha que parar de tomar vinho ou cachaça. Aprender com o erro. Aprender com o erro. Então a gente tem uma série, no livro eu mostro uma série de ferramentas. O PDCA é outra ferramenta. Então, a matriz BCG é outra ferramenta. São ferramentas de administração que são próteses, são bengalas para o teu raciocínio, que dependendo do que você pretende resolver, ela funciona. Mas se eu fosse citar uma ferramenta que é a mãe de todas, me ocorreu agora, como isso mudou a minha vida? Essa ferramenta, cara, é tão simples, mas tão poderosa, que se eu tivesse descoberto ela há 20 anos atrás, eu tinha usado muito mais. Se chama 5W2H. O que é o 5W2H? São 5 palavrinhas que começam com a letra W em inglês. What, when, where. Me faltam outras 2 agora aqui. Enfim, o que, como, quando, onde, por quê. E 2 que começam com a letra H. How many, how much. Se você perguntar numa reunião, principalmente quando você está subindo na empresa e que você não conhece mais as coisas técnicas profundamente, o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Quando você quer entregar isso? Quanto vai custar? Como, né? Como você vai fazer? Enfim, essas perguntas são valiosíssimas. Eu não entro em uma reunião sequer que eu não conheço o assunto e eu não consigo conduzir a reunião. Não estou falando eu, Namura, qualquer pessoa. Porque quando você não conhece um assunto e tem gente que conhece muito mais aquele assunto, normalmente, sem essa ferramenta mental, você se inibe e fica quietinho. Sim. Mas se você sabe que alguém conhece muito mais, pergunte a ele. Então, a ferramenta básica é pergunta. E aqui tem um guia de meia dúzia, 5, 6 ou 7 perguntas. Tem o 5W2H, 7W, 3H. Está no livro, entendeu? Olha lá que você vai pegar essa ferramenta. Eu entro em qualquer reunião. O pessoal lá da Vorax fica maluco quando eu vou para as reuniões, porque eles são técnicos fantásticos em temperatura. Um pessoal muito bom. E de vez em quando tem uns problemas lá, como é que eu tiro o lixo que está enroscando aqui, que está fazendo isso? Eu vou lá e faço essas perguntas. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo desse jeito? Não, porque eu vi aqui e ali. Mas não tem outro jeito de fazer? Quanto tempo vai demorar para fazer isso daqui? Será que se a gente fizesse assim não vai dar mais certo?
Quando você provoca a inteligência deles, como eles são técnicos muito competentes, eles colocam o foco na tua pergunta, e a tua pergunta pode estar muito diferente daquilo que ele estava pensando. Eu me lembro que eu estava com um problema de tirar resíduos dessa máquina nossa por uma série de motivos. E eu fui lá e fiz a pergunta, ele disse, não tem espaço aqui, é muito difícil, a gente não consegue. Eu me lembrei da Copa de 1966, na frente da loja que meu pai tinha, eu tinha um negócio para achar que time jogava com que time. Eram duas bolachas que giravam assim, mas ela tinha um V, um corte na bolacha. Então, quando a bolacha chegava aqui, nesse corte eu lia o que estava embaixo, entendeu? E confrontava com outro corte que estava aqui. É um pouquinho difícil de mostrar, mas enfim. Eu falei, se a gente fizer essas duas bolachas, quando isso coincidir com o outro, o lixo vai cair. E são duas bolachas, não precisava de espaço. Todo mundo, mas que ideia maravilhosa. A ideia não foi minha. A ideia foi da Copa de 1966. Repertório. Olha que loucura. Nós estamos em 2022. Nós fomos resolver um problema com algo que eu tinha visto em 1966. Porque foram feitas algumas perguntas, 5W2H, por que vocês estão fazendo isso? Nós estamos fazendo isso porque precisa tirar. Mas por que é esse negócio desse tamanho? Porque... E aí você vai perguntando, e de repente, no caso eu tive essa ideia, mas outros poderiam ter outras ideias. Então, se você me pergunta qual é a grande ferramenta que você pode usar na sua vida, pergunta. Qual é a grande ferramenta que você pode usar na sua vida? Pergunta. Você usou. É a pergunta, e tem um ponto aí que você colocou, que é o e se, que é a formulação de hipóteses, né? Ela é super importante dentro dessas perguntas, porque ela é uma pergunta. É uma pergunta. Mas o e se é uma forma de você confrontar de alguma forma sem sem ofender. Perfeito. Isso faz as pessoas pensar. O que a pessoa pode estar 8 horas na sua empresa, mas ela não está lá. O corpo dela está lá. O que faz ela estar lá são as motivações, são os desafios, são a possibilidade de crescimento. Então, se você imagina que salário motiva as pessoas, você está totalmente equivocado. A falta dele desmotiva. A presença dele só deixa a pessoa zen. O que motiva são os desafios, a possibilidade de crescimento dessa pessoa. O e se vai nessa direção. Cada vez que você desafia, ele sente o desconforto de ter que lidar com aquele desafio que ainda não está resolvido. Mas se ele tem competência, como a gente falou, em algum momento ele vai colocar essa competência e o comprometimento para tentar responder aquilo. E quando ele responde, companheiro, ele se sente o rei, ele se sente o cara, e ele cresce aos olhos de si mesmo e aos olhos dos outros. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. A pessoa atinge o mais alto nível da escala de Maslow, que é a autorrealização. Não é aquela coisa básica, estou ganhando salário. Claro que todo mundo precisa ganhar salário. Não é a coisa social de mostrar para os outros. Claro que o reconhecimento social é importante. Mas no fundo, lá em cima da escala de Maslow, você quer a autorrealização. E conceber um plano e assegurar-lhe o sucesso é uma das mais vivas emoções, satisfações que o homem inteligente pode experimentar. Reflexões, hein? Reflexões. Vamos fazer um break aqui. Passa para cá esse livro maravilhoso, Yes You Can, do Luiz Namura. Esse é o break para falar com o seguinte, né? Você que quer ler esse livro, com desconto, inclusive, né? Está aqui o link, o QR Code para que você possa obter esse livro agora. E se você fizer um insight, um post, né, com insight do que o Namura falou, marcando @Luiz Namura no Instagram, e marcando, pode me marcar também, que eu vou adorar. A gente também te manda o link aí no direct, legal? Este episódio é baseado em um dos capítulos do livro, assim como todos os outros próximos e os anteriores, então fica aqui a dica, já a nossa primeira grande indicação. Namura, pinga fogo. Vamos para o nosso bloco final aqui. Primeira coisa, você tem um livro para indicar sobre inovação? Dilema da inovação. Por que Dilema da inovação? Porque ele foi escrito pelo Clayton Christensen, que é o pai da inovação. Então, esse cara de Harvard,
Ele já faleceu, acho que em 2020, mas ele deixou uma obra fantástica sobre inovação. Nós falamos no capítulo anterior, no episódio anterior, estou assistindo muita novela para falar capítulo. Muita série, muita série, né? Maratonando muita série. No episódio anterior, a gente falou de 2 tipos de inovação, a evolutiva e a disruptiva. Ele fala da mesma forma. A disruptiva, para ele, é a inovação de produto. Quando você faz um produto que resolve... Estou resumindo, né? Você faz um produto que muda uma indústria. Né? O Apple Music mudou a indústria da música, o Spotify mudou a indústria da música. Antigamente era na bolacha, era uma série de coisas. Sim. Muito bem. Essa é a inovação disruptiva. E a inovação evolutiva, ele fala da inovação de 2 formas. Quando você melhora um produto ou melhora uma administração. Basicamente é isso. Uma é de sustentação, quando você melhora a administração, e a outra é de... a de sustentação quando você melhora os produtos, e a de eficiência quando você melhora a administração. Mas, no fundo, são 2, né? Ele coloca como 3, mas são 2. Aquela que é disruptiva, que você melhora, muda o mundo ao teu redor, e a outra que é a melhoria de eficiência, seja de produtos ou seja de processos, digamos incremental, assim. Né? Incremental. Então, se você quer um livro novo, Dilema da Inovação, do Christensen. Muito bem. Você já falou da Apple, nosso episódio passado, citou de novo aqui a Apple Music. Dá para mim mais um exemplo de inovação fora a Apple, que você admira e é case brasileiro. Conseguem pensar alguma coisa que rolou aqui? Brasileiro é inovador? Não, brasileiro é inovador, mas a gente tem que entender a diferença de uma inovação para algo que seja... que gere um produto e gere uma empresa, e uma inovação que não gere um produto e não gere uma empresa. Pode pensar numa empresa, um modelo de negócio, uma das startups que tem hoje aqui no Brasil que você admira. Eu admiro, por exemplo, a Lady Driver. Lady Driver. A Lady Driver é uma inovação que já existiam aplicativos de mobilidade, né? Esses aplicativos de mobilidade não faziam uma segmentação de mercado entre homens e mulheres. E muitas mulheres reclamavam de eventuais processos, assédio nos veículos que elas utilizavam. Isso era um problema. A fundadora da Lady Driver percebeu esse problema porque ela foi assediada e resolveu criar um aplicativo onde só existem passageiras mulheres e existem motoristas mulheres. Isso foi uma inovação. Sim. Uma inovação não disruptiva no sentido de fazer um produto novo, mas melhorar um produto que já existia, simplesmente segmentando. O que prova a tese que é possível você inovar de forma incremental e ter muito sucesso com isso. Não precisa sempre tentar achar, né, o novo iPhone, né, porque é uma coisa assim, todo mundo quer inventar alguma coisa disruptiva, né? Um aforismo aí relacionado a este episódio, para a gente concluir. Vou concluir com o que eu falei rapidamente no episódio passado. Quem nunca tentou algo novo, nunca errou. Então, tente algo novo e não se incomode com o erro. O erro é o melhor instrumento didático que existe para você aprender. Vou pegar esse gancho para fazer uma pergunta final aqui. Tá? Porque na cultura de experimentação, errar faz parte do processo, né? Da cultura de inovação. Mas tem limite? Errar? Tem sim. Não errar na mesma coisa várias vezes. Né? Porque assim, quem nunca tentou algo novo, nunca errou. Errar faz parte, mas errar de novo a mesma coisa não dá, né? Como é que é aquele negócio? Errar é humano, permanecer no erro é burrice? Burrice. Então, é esse o ponto. Cada vez que você errar, primeiro, vamos errar pequeno. Não vamos errar grande. Faça testes daquilo que você está querendo fazer. MVP, o que a gente já falou, design sprint. Faça testes pequenos para você não impactar. O Lehman Brothers foi um erro de um garoto, acho que de 23 anos, que quebrou um banco de 130 anos. Não dá para você fazer esse tipo de coisa. Então, segregue aquilo que é laboratório de teste e erre bastante para aprender bastante. Erre rápido para aprender rápido. Mas não que isso impacte um erro teu toda a companhia. Você não pode botar a companhia para perder.
E mais importante do que errar é depois que você erra, analisar os seus erros. Os 4 As do marketing dizem análise, adaptação, ativação e avaliação. Então, você tem que avaliar aquilo que você fez para gerar uma lição aprendida, divulgar entre seus pares, discutir aquilo para que aquilo não se repita. Porque é comum erros do passado se repetirem no futuro, porque vão saindo pessoas que erraram, elas vão embora, outras vão ficando que não participaram daquilo, então aquela lição não ficou aprendida. É fundamental os erros deixarem lições aprendidas, às vezes até registradas, entendeu? Boa. Na Vorax a gente faz isso, a gente faz testes e mais testes e mais testes e vai analisando, vai fazendo nosso banco. Método científico. Método né? científico. E isso vai ficando uma bagagem, porque a gente mesmo, depois de 10 anos, esquece de coisas que a gente fez 10 anos atrás. E tem que ter essa bagagem. Então, errar é fundamental, errar pequeno, errar rápido, e não permanecer nesse erro, tirar lições aprendidas. Muito bem. Chegamos ao fim do nosso episódio número 4. Olha só, hein? Foi um episódio muito bom. Inovar para viver e viver para inovar. Eu gostei demais. E olha só, a gente aqui está todas as segundas-feiras juntos. Então vamos lembrar aqui o pessoal, todas as segundas-feiras a gente tem episódio novo. Às 18h59, aqui é pontual, hein? 18h59, né? Estamos aqui sempre com episódio novo. Eu, Namura e o Albert. E por falar do Albert, não deixe de fazer o download do Albert, que está disponível aí em todos os App Stores, para iOS, para Android, porque vai além do cashback. Você, de fato, coloca dinheiro no bolso. E ao indicar ainda para algum amigo, e seu amigo comprar através do Albert, você ainda ganha comissão. E olha, não é uma comissão pequena não, 10% de comissão, para sempre, enquanto aquilo existir, enquanto que os seus amigos ou seus familiares aí estiverem comprando. Então, fica a dica aqui, use também o cupom do nosso convite, podcast. Está aqui o QR Code, está aqui o link abaixo para que você possa começar a ganhar já. Namura, palavras finais para a gente encerrar? Prazer estar aqui com todo mundo. Eu acho que se as pessoas estiverem aproveitando isso tudo que nós estamos fazendo aqui, existe grande possibilidade de elas economizarem tempo, não errarem, tanto quanto a gente errou. Economizar tempo, dinheiro e estresse, né? É isso. E alguns cabelos, né? Alguns cabelos. Eu espero as pessoas na próxima segunda-feira para a gente continuar esse bate-papo. Tem muita coisa para a gente falar. Espero que isso aqui vire quase que um MBA para as pessoas e para mim também. Ó, esse caderno aqui vai virar depois o nosso e-book master. Vai virar um livro novo aqui, complementar a versão nova da edição. É isso aí, gente. Agradeço demais, Namura, mais uma vez. Uma honra estar aqui contigo. E até o próximo episódio. Valeu!